Boa noite para você. O Jornal da Guará desta terça-feira, 4 de fevereiro, já está no ar e vamos mostrar o susto de hoje pela manhã. A Capitania dos Portos vai investigar as causas da colisão entre duas embarcações de ferry-boat no terminal da Ponta da Espera. Investigações concluíram que soldado da Polícia Militar matou companheira e suposto amante porque não aceitava fim do relacionamento. Carlos Eduardo Nunes Pereira é acusado de homicídio e feminicídio. Escolas de samba e blocos tradicionais que desejam incluir crianças e adolescentes nas brincadeiras precisam de autorização da Justiça. E ainda, Hemomar antecipa a campanha de doação de sangue para o Carnaval. Começamos falando sobre um acidente entre duas embarcações de ferry-boat que deixou muitos passageiros assustados na manhã de hoje. Pelas redes sociais, vários vídeos foram compartilhados do momento dessa colisão. A Capitania dos Portos abriu um inquérito para investigar os responsáveis pelo acidente. O momento do acidente foi registrado pelos passageiros que ficaram desesperados com a colisão. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, no momento em que uma embarcação seguia rumo ao terminal do Cujupe e a outra atracava no terminal da Ponta da Espera. Em nota, a Agência de Mobilidade Urbana declarou que não houve nenhuma vítima. Pela tarde, técnicos realizavam a manutenção de um dos ferries, mas ninguém quis comentar o incidente, que deixou muita gente preocupada. O seu João mora em Pinheiro e precisa vir à capital maranhense pelo menos 2 vezes por mês para trazer a esposa, que faz tratamento no Hospital Aldenora Belo. Com a estrutura precária do transporte, ele admite que fica preocupado em cada viagem pelo mar. A gente não tem segurança. Essa é a verdade, a gente não sabe o que pode acontecer. O que é certo mesmo era ter uma ponta aqui para a gente atravessar para a Baixada Maranhense. Esse negócio aí não é seguro. Até o início da tarde, as embarcações que se envolveram no acidente permaneciam atracadas. Apesar disso, não houve nenhum atraso. A Capitania dos Portos, que é o órgão responsável pela segurança das navegações, abriu um inquérito para apurar as circunstâncias e os responsáveis por esse acidente. Já a Agência Estadual de Mobilidade Urbana afirmou que garantiu todos os procedimentos necessários para garantir a segurança dos passageiros e dos tripulantes. Quem utiliza o serviço de ferry-boat frequentemente, como o seu Sidney, que precisa vir da Baixada para a capital pelo menos 4 vezes por semana, sofre ao ter que utilizar um meio de transporte tão importante, mas que apresenta diversos problemas. Os ferries, eles estão todos eles deteriorados, enferrujados, o banheiro não funciona, a limpeza é precária. Se alguma pessoa passar mal dentro de um ferry desse, não tem um técnico de enfermagem, não tem um enfermeiro, não tem nada. Então, meu amigo, infelizmente, isso é o reflexo de uma falta de fiscalização, que na realidade não tem fiscalização. Aqui no Maranhão não tem fiscalização para nada. Bom, e a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o duplo assassinato que vitimou Bruna Alícia e José Wellington. O suspeito, soldado da Polícia Militar, Carlos Eduardo Nunes Pereira, vai responder por feminicídio e homicídio qualificado. Segundo os investigadores, o policial agiu porque não aceitava o fim do relacionamento com a antiga companheira. A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o duplo assassinato que vitimou Bruna Alícia e José Wellington. O suspeito, Carlos Eduardo Nunes Pereira, continua preso em São Luís. A polícia desconsidera qualquer característica de crime passional. O que aconteceu foi um assassinato no contexto de violência de gênero, de violência doméstica, onde um homem não admitiu ver que a sua ex-companheira estava seguindo sua vida com uma outra pessoa e resolveu tirar a vida dos dois. Isso sim que aconteceu e não crime passional. No primeiro depoimento, o acusado disse que foi atacado pelas vítimas. Por isso, houve uma luta corporal seguida dos disparos. Mas o inquérito policial contesta esta versão. Não teve esse ataque das vítimas para ele. O que aconteceu foi ele chegou
Ele agrediu a Bruna, o William foi recuando, tanto que ele morreu sentado, ele estava encostado na parede do lado da cama, numa cena bem característica de que a pessoa estava mesmo tentando sair dali daquela situação, e a Bruna já do outro lado da cama. Ele agrediu, a testemunha chegou a ver essa agressão, a testemunha ocular chegou a ver ele agredindo com soco e chute, e o braço dele, inclusive, está machucado, do autor. Ele até hoje está com o braço enfaixado, que ele machucou no momento dessa agressão. Carlos Eduardo Nunes Pereira é acusado de homicídio e feminicídio. A morte de Bruna Alícia, de acordo com a polícia, é o primeiro caso de feminicídio registrado no Maranhão em 2020. Porém, existem mais 4 casos em investigação. Em 2019, o estado registrou o número de 51 casos de feminicídio. O caso agora segue para a Justiça. O Ministério Público vai proceder com a denúncia contra Carlos Eduardo Nunes Pereira. Bem, escolas de samba e blocos tradicionais que desejam incluir crianças e adolescentes nas brincadeiras precisam de autorização da Justiça. A Vara da Infância e da Juventude de São Luís publicou uma portaria disciplinando a entrada e permanência de menores. O prazo para a regularização vai até o próximo dia 14. Pouco mais de 15 dias para uma das datas mais esperadas do ano pelos brasileiros. O Carnaval está chegando e os preparativos para cair na folia da passarela estão a todo vapor. Mas não são só as alegorias que estão recebendo atenção. O Judiciário também se preparou e para resguardar os direitos das crianças e dos adolescentes. A primeira Vara da Infância e da Juventude de São Luís publicou portaria disciplinando a entrada e permanência de crianças e adolescentes em bailes carnavalescos e suas participações nos desfiles do Carnaval deste ano. Crianças de 6 anos de idade é proibida a permanência, a participação após as 24 horas. A participação de crianças na faixa etária entre 8 e 12 anos de idade incompleto será permitida até as 2 da manhã. E a participação de crianças até 12 anos incompletos, dependendo de acompanhados ou não, dependerá de alvará deste juízo. Ou seja, esses critérios eu quero esclarecer que são critérios de proteção, para que essas crianças e esses adolescentes não entrem em situações de risco. E as agremiações já se organizam com antecedência. Atual campeã do Carnaval de São Luís, a Favela do Samba fez adequações para priorizar a segurança das crianças. A gente insere essas crianças ao decorrer do ano nos nossos projetos sociais. Nós executamos hoje, na Favela do Samba, alguns projetos com apoio, inclusive, do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que foram Favela do Futuro e Orquestra das Letras, onde essas crianças fazem parte da bateria mirim, fazem parte de oficinas de dança, de adereços, mas tudo dentro de um horário regular estabelecido. Já as agremiações carnavalescas que não cumprirem as determinações da portaria poderão ser impedidas de se apresentar e as crianças e adolescentes retirados da brincadeira e entregues aos responsáveis. Até o dia 14, as agremiações têm para procurar a Vara da Infância, apresentar a documentação e a gente expedir os alvarás. Ou seja, nós queremos incentivar que seja uma brincadeira segura. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, uma entrevista aqui no estúdio com o pré-candidato a prefeito a São Luís pelo PSOL, Franklin Douglas. A gente volta já. Já de volta aí, mais um partido anunciou a intenção de ter candidatura própria nas eleições para prefeito de São Luís. O PSOL tem como pré-candidato o jornalista professor Franklin Douglas, com quem eu converso agora. Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Guará. Boa noite. Professor Franklin, o PSOL sempre vem nesse cenário de disputa, colocando sempre o partido nesses debates. O seu nome, vindo para essa discussão, o senhor já é militante, foi militante também do PT, o senhor vem para uma discussão que racha até mesmo a esquerda, com a possibilidade do Bira do Pindaré, do PSB, não coligar aí com o PSOL. Como é que está essa situação? Na verdade, não é exatamente um racha. Nós não temos nenhuma tradição de aliança com o PSB, com o PCdoB, com o PT no estado do Maranhão.
embora pessoalmente eu defenda que o pessoal tem que apresentar uma política de alianças mais ampla, no sentido de, inclusive, tentar chamar PT, PSB, PCB para uma conversa e tentar construir uma frente de esquerda, a realidade concreta da política nos aponta que o PT não tem esse projeto, o PSB está muito isolado na sua posição de ter uma candidatura própria dentro do projeto nacional do partido de se afirmar, e as eleições de 2020 acabaram empurrando todos os partidos para defender os seus projetos, defender as suas ideias nesse momento de eleição municipal. Se não for possível viabilizar, então, essa coligação, esse diálogo mais amplo dentro dos setores que eu chamaria progressistas, sendo que não entraria o PCdoB, por quê? Porque eu penso que isso teria que ser construído a partir de um programa que enfrentasse as políticas do ponto de vista nacional que o governo Bolsonaro tem desenvolvido na sociedade, que tiram a aposentadoria da população pobre, trabalhadora, que coloca perspectivas neofascistas como uma bandeira neoconservadora muito forte, que coloca um programa ultra neoliberal sendo desenvolvido na economia. Então esse programa, como tem alguns elementos que o PCdoB reforça quando se alia com Rodrigo Maia, com o PCdoB, quando defende, por exemplo, a base de Alcântara aos Estados Unidos, nos coloca numa perspectiva de não estar juntos com o PCdoB. O senhor acredita que a esquerda precisa ter uma organização? O senhor acredita que numa avaliação, como o senhor diz, não há essa organização? Não há. Então, nesse sentido, Hugo, o que eu tenho defendido é que o pessoal apresente essa plataforma, esse programa, dialogue com os outros partidos, se afirme como uma alternativa, mas, por exemplo, ainda que concordemos que só a luta muda a vida, nós não nos confundamos mais com o PSTU, não nos confundamos mais com alternativas à extrema esquerda. Nós devemos ter um programa e um debate que dialogue efetivamente com amplos setores da população. Se o pessoal estiver aberto a fazer esse programa e se confirmar o interesse em me colocar como candidato, eu topo ir para esse debate na sociedade. Essa extrema esquerda, eu perguntava, se alia os ideais e as metas aí do PCB, por exemplo, que é um partido que já coligou algumas certas vezes? O PCB está na esquerda, mas tem uma leitura de conjuntura que, por exemplo, em 2016, ele se aproxima do PSOL e não do PSTU, por exemplo. No golpe de 2016, de considerar que o impeachment da Dilma foi um grande atraso em relação à política e à questão democrática no Brasil. Então, nesse aspecto, ele está mais próximo de nós do que do PSTU. Mas a nós não interessa um debate eminentemente no campo da esquerda. Nós queremos, ao mesmo tempo, esse eu tenho dito no pessoal, é o desafio nosso, nós queremos, ao mesmo tempo, trazer o debate nacional, mas dialogar com o que é o viés da eleição municipal. O viés da eleição municipal é o debate do bairro, é o debate da rua, é o debate da segurança pública, da educação, do posto de saúde. Então, nosso desafio será articular essa questão nacional. Isso aí, por exemplo, nos faz colocar quem será o candidato do Bolsonaro em São Luís? Quem será o candidato que defenderá um governo que tem 57% de rejeição em São Luís? Quem será o candidato do Edivaldo Holanda? Aí a gente articula a pauta nacional com a local. Quem defenderá o prefeito que tem a maior rejeição dentro dos prefeitos, uma das maiores rejeições dentro dos prefeitos de capital? Quem vai defender a gestão que o terminal da integração está caindo? A falta de segurança que está tendo assalto no ônibus. As pessoas não podem sair com o seu celular para pegar um ônibus com medo de se assaltar no ônibus. Então, articular o debate nacional com o debate local para que a gente dialogue amplamente com setores da sociedade é o nosso desafio. Professor, então, diante de tanto diálogo, o seu nome já é consolidado? Existe ainda uma nova tratativa, um novo encontro para que o partido rediscuta esse nome ou ele já está definido? Como um partido democrático, a gente não tem uma perspectiva de encerrar todo o debate numa única reunião. Nós tivemos uma primeira reunião em que os diversos coletivos apresentaram suas teses. A maioria dos coletivos apresentou a defesa da tese da candidatura própria, mas tivemos 3 coletivos que apresentaram a tese de apoio à candidatura de fora do PSOL. No mês de março, nós teremos as chamadas plenárias congressuais do partido, que é o do Congresso Nacional, que é a mesma regra para todo o Brasil.
no mês de março são as municipais. É quando essas teses vão se debater, vão se contrapor uma a outra e tirar uma orientação para São Luís. Acredito que o partido saberá definir o melhor caminho para a nossa cidade. Professor, uma análise sobre essa situação. Esse momento é um momento que todo mundo dialoga. Os partidos conversam entre si, mas há mais que um diálogo, há um fechamento de acordos. Isso até que ponto é interessante para uma eleição? Essa velha política me parece que foi por terra. Se você pegar a eleição do Bolsonaro, isso não funcionou. Se você pegar até a eleição passada, partido pequeno, PMN, candidato a 10 segundos de televisão, Eduardo Braide quase ganha a eleição. Então, acho que esse monte de acordos, de conchavos que tem sido colocado, a cidade de São Luís não vai engolir muito bem. Geralmente, São Luís é rebelde, né? Já elegemos aqui o pequeno que incomoda, já elegemos candidatos fora do eixo do governo. Então, não acredito que isso seja uma predominância. É importante debater, é importante dialogar para mostrar que nós não estamos sectarizando com as conversas. Mas colocar isso como pressuposto para participar do processo eleitoral seria um equívoco. Professor, o senhor como pré-candidato, eu fiz um questionamento para um outro pré-candidato sobre essa mesma situação. São Luís é uma cidade que já está abarrotada de empréstimos, comprometida com sua linha de financiamento, comprometida, o seu dinheiro está comprometido da cidade. Como pensa um gestor assumir uma prefeitura, até que ponto interessa assumir uma prefeitura que não tem mais para onde ter recursos para ser aplicado? Vai ter que se investir em aumento de impostos ou existe ainda uma forma, uma maneira de fugir disso? Eu diria que a primeira coisa vai ter que ser auditar. Vai ter que auditar qual é a situação financeira da prefeitura. Que dívidas são essas, como foram contraídas, como foram negociadas, em que foram gastas, como foram gastas, para a gente saber exatamente a dimensão. Eu parto do pressuposto de não aumentar imposto. Acho que a gente tem que trabalhar com as taxas e os impostos que já são bastante, que a sociedade já aguenta. Agora, tem que fazer eles funcionar, ou seja, ser de fato cobrados e, uma vez cobrados e entrando no caixa da prefeitura, ser efetivamente direcionados para as políticas públicas. Porque eu penso que as pessoas até não se negam a pagar o imposto. O que elas ficam muito indignadas é de pagar o imposto e não ver a política pública acontecer. Eu acho que esse seria o principal ponto de partida para a gente discutir. Discutir as finanças para que a gente possa ter a viabilidade para discutir como bota o posto de saúde para funcionar, discutir como faz a segurança funcionar e tirar qualquer perspectiva de propostas mirabolantes. Nós temos um candidato que está dizendo que tem 50 milhões de economia de energia, aí vem outro e diz que não é 50 milhões, são 6 milhões que dá para diminuir a energia. A gente vai olhar a diminuição da conta da energia, não vai dar R$2 por mês na conta de uma diminuição de energia de uma população, do total de domicílios que tem em São Luís. Professor Franklin, nossas discussões estão apenas começando. Perfeito. Que bom que o senhor esteve aqui conosco e a gente vai ter outras oportunidades, já que a Guará tem esse padrão de seguir com a política aqui da nossa cidade. Nosso muito obrigado. Estamos à disposição e, sobretudo, para quebrar esse cerco, para que a gente possa ter um debate público efetivo sobre os caminhos da cidade e a Guará está no rumo certo nesse aspecto. Muito obrigado, uma boa noite. Bom, no próximo bloco a gente dá destaque à sessão de hoje na Assembleia Legislativa e, claro, os comentários da política com o Marcos Saldanha. As discussões voltaram hoje na Assembleia Legislativa do Estado. Em ano de eleição, a maioria dos debates acabam tendo um tom mais partidário, como ficou comprovado logo hoje. A repórter Bel Soares acompanhou a sessão desta manhã e traz os destaques para a gente. A primeira sessão ordinária de 2020 na Assembleia Legislativa do Maranhão contou com 37 deputados registrando presença. Embora seja a primeira do ano, os debates foram bastante intensos. Eu destaco uma cena protagonizada entre os deputados Wellington do Curso e Rafael Leitoa. A pauta, o projeto de lei que prevê aumento para os professores da rede estadual de ensino. Flávio Dino está mentindo desde 2017. Dizendo que os professores do Maranhão recebem o maior piso salarial. E agora, em 2019, não sou eu que estou dizendo, senhoras e senhores. Está aqui, deputado Rafael Leitoa,
o governador Flávio Dino publicou e o secretário de Educação republicou, dizendo que o piso salarial é de R$6.000. Eu aproveitei para conversar com o presidente da Casa, o deputado Otelino Neto, que fez um apanhado da expectativa para os trabalhos deste ano. Ele falou sobre projetos já aprovados e também sobre o Assembleia em Ação, que já tem data e endereço certo para a primeira edição deste ano. Vai ser certamente um ano de muito trabalho novamente. Nós já temos projetos de lei importantes já em tramitação, outros foram protocolados ontem presencialmente pelo governador do Estado, o projeto de lei que estabelece o zoneamento ecológico e econômico do Estado, também o projeto que reajusta os vencimentos dos professores da rede estadual de ensino. A Assembleia em Ação, esse programa que leva o Poder Legislativo às diversas regiões do Estado, um programa que muito nos anima. Esse ano, inclusive, já temos a primeira edição do ano já definida, vai ser na cidade de Imperatriz, no dia 14 de fevereiro. O presidente falou também sobre uma visita feita por um grupo de deputados ao estado do Ceará, onde houve uma troca de experiências de ações positivas realizadas nos dois estados. É sempre bom conhecer experiências positivas. O município de Sobral é hoje o município que tem o melhor IDEB dentre os municípios brasileiros. E foi um momento assim, de muito conhecimento daquela experiência, como eles conseguiram construir isso, mas além de tudo também nós tivemos a oportunidade de falar um pouco daquilo que está acontecendo na educação pública do Maranhão. E olha, a pauta do dia, sem dúvida, é o encontro que o deputado Duarte Júnior teve ontem com o governador Flávio Dino. Duarte é pré-candidato a prefeito de São Luís e neste encontro ele foi liberado pelo PCdoB para prosseguir com a candidatura, só que em outra legenda. Eu conversei com ele sobre esse encontro, questionei também se esta liberação veio acompanhada de uma carta de anuência, né, que permite uma desfiliação sem perda de mandado. Perguntei também sobre os caminhos para qual legenda o deputado pretende seguir. Essa liberação, vamos dizer assim, ela vem acompanhada de carta de anuência? Como é que ficou essa parte do processo? Ela vem acompanhada de muita confiança, demonstração recíproca de lealdade. Mostramos cada vez mais a verdade, que estamos juntos, não só para fazer uma São Luís melhor, mas também para garantir um Brasil cada vez mais justo. Então, saindo do partido, o mandato permanece? Como é que ficou essa questão? Como eu sempre digo, cada dia com sua agonia. O momento agora é de agradecer a Deus pelas oportunidades de confirmar para as pessoas, para o cidadão dovicense, que de fato sou pré-candidato a prefeito de São Luís, tudo confirmado, tudo alinhado e pode ter certeza que a gente vai fazer muito mais pela cidade. Bom, a especulação era que ele seguisse para o partido do vice-governador Carlos Brandão, o PRB, mas como vocês viram, ele não confirmou nada, está tudo em aberto. Bel Soares para o Jornal da Guará. Olha, e dos 42 deputados estaduais da atual legislatura, a expectativa é que 9 concorram nas eleições neste ano para prefeito. Assunto, claro, para o nosso comentarista de política, Marcos Saldanha. Boa noite, Saldanha. Olha só, o deputado Duarte não quis responder, mas já saiu até foto aí, a foto dele com o governador, uma outra publicação. Queria que você pudesse falar isso para a gente. Boa noite, Hugo, muito boa noite você de casa. Você vê que o clima já vai modificando, a campanha, a pré-campanha, mas a campanha num processo como um todo, ele já vai ganhando um volume, já vai ganhando um corpo, Quer dizer, aqueles movimentos finais, eles já estão acontecendo. Esse início de semana, na verdade, foi muito interessante aí, esses últimos dias, porque eu acho que eles definiram uma questão que estava em aberto. Ou seja, o Duarte Júnior vinha afirmando que seria candidato a prefeito, mas a gente sabia que o PCdoB não seria o espaço para isso acontecer. Então, ou ele desistiria da candidatura, ou ele buscaria uma outra legenda, Então, algumas fotos, elas sinalizaram o que estava por vir. Exatamente, essas fotos aqui a gente vê bem. Numa foto a gente tem o encontro do governador Flávio Dino com o deputado estadual Duarte Júnior e a mensagem falava exatamente sobre os caminhos que o Duarte Júnior ia caminhar. O Flávio não é o presidente do partido, mas claro que essa conversa
não a carta de anuência, né, que foi perguntada, mas de certa forma uma aprovação de que siga o caminho, né? Você deixa o partido, vai procurar um caminho, porque para ser candidato vai ser fora do PCdoB e continua no grupo. Então isso está alinhado. Logo em seguida a gente tem uma foto que reafirma exatamente que o candidato do PCdoB de fato será o Rubem Júnior, né? Inclusive na postagem diz, em reunião com o amigo governador Flávio Dino, reafirmamos o objetivo de nossa pré-candidatura, oferecer para São Luís uma alternativa que represente os melhores valores do governo Dino e Lula. Ou seja, o Rubem já, inclusive, escolheu o caminho aí que ele vai seguir, muito ligado ao lulismo, a questão do Lula, muito colado no Flávio, com a ideia do partido do PCdoB. O Duarte não confirma ainda o partido, né? Isso ele deve fazer aí em poucos tempos, aí, ainda esse mês, muito provavelmente, deve anunciar o caminho que ele vai seguir. Então, o anúncio, de fato, temos aqui 2 pré-candidatos à prefeitura e o Duarte deve deixar o PCdoB e procurar uma outra legenda, vamos aguardar qual. Ou seja, o que a gente vê aqui é o Duarte Júnior, como você mesmo citou, fazendo parte desse grupo de 9, são 42 deputados estaduais, 9 deles estão disputando prefeituras. E aí eu não estou falando nem de quem está envolvido, falando diretamente pré-candidato. A gente fez um levantamento aqui dos pré-candidatos. Adelmo Soares, do PCdoB, lá em Caxias, é o nome, numa aliança do grupo Coutinho com Gentil, e mais 2 deputados que vão estar envolvidos, não são cabeça de chave, mas são deputados envolvidos diretamente com essa eleição, né? Então, Adriano Sarney, do PV, o Duarte Júnior, que a gente falou ainda há pouco, o Fernando Pessoa, do Solidariedade, lá em Tuntum, confrontando o Cleomar Tema, né? Exatamente, né? Um que embate tem a Daniela Tema no grupo. Você vê como está envolvido diretamente a Assembleia, está protagonizando essas disputas por prefeituras, né? Bom, o deputado Marco Aurélio, lá do PCdoB Imperatriz, conversei com ele, falou que não tem como não haver nenhuma surpresa, ele é pré-candidato, já formando aí já alianças. E pode contar lá, apoio, né? Também com o Hildo Amaral? Exatamente, fazendo aí os contatos com o Hildo Amaral. Bom, Neto Evangelista pelo DEM, foi o primeiro desses todos a anunciar a pré-candidatura. O Hélito do Curso, voltei a conversar com ele ontem e ele insiste na pré-candidatura no sentido que espera que o partido se sensibilize, o senador Roberto Rocha, reconheça o apoio que ele deu na própria campanha do Roberto Rocha ao governo, enfim. E agora ele terá que buscar um outro partido caso o PSDB não ofereça a legenda, e isso é um fato, inclusive avaliando a possibilidade de uma vice ali, compor com Braide ou enfim com outro nome, é uma possibilidade. O doutor Iglesias, sem partido, eu também conversei com ele, ele falou que até o dia 15 agora ele anuncia para qual partido ele se estabeleceu como prazo aí do dia 15 e também está mantida aí, segundo ele, a pré-candidatura. Um pouco mais em aberto, assim, eu não diria que é uma pré-candidatura ainda consolidada, mas é o Zé Inácio pelo PT. Assim, eu diria que ainda não é uma certeza de que o PT terá uma candidatura própria, né? Ou se vai apoiar ou compor. Mas ainda assim, de qualquer forma, está o nome posto pelo PT. Então, todos os deputados. Isso sem falar, claro, como a gente fez as relações aí de vários outros nomes que estão envolvidos diretamente, embora não sejam eles os candidatos. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, esses candidatos, eles não precisam se licenciar para disputar as eleições, ou seja, eles podem continuar a campanha ainda lá na Assembleia. Pode ser que peçam licença, mas não são obrigados a isso. O que eu quero dizer é que não perdem, não há ameaça no cargo. É diferente da Prefeitura. A Prefeitura também reabriu os trabalhos essa semana, e aí você vai ver o movimento de vereadores, só o Osmar Filho, que eu ainda insisto que é pouco provável que ele dispute, como prefeito, ele deve mesmo vir à reeleição de vereador. O vereador, ao tentar uma disputa de prefeitura, ele coloca em risco o seu cargo. E ficando sem cargo, aí ele fica sem poder nenhum, né? O vereador falou lá que o presidente da casa falou que a prioridade será o plano diretor, é uma questão que nós todos temos que ficar muito atentos.
E o que a gente viu logo hoje, inclusive, foi uma briga não pelo direito do cidadão, mas uma briga entre vereadores. O vereador Marquinho e também o vereador Genivaldo Alves, né? Então, algo que não deve se repetir. Não é o tipo de briga que a gente quer ver. A gente quer ver essa briga por eleições, briga pelo voto. E nem greve de fome, não é, pastor? E greve de fome, né? O vereador tá animado o negócio, né? Começou bem animado. Começou animado, né? Tem uma previsão aqui, aí. Exatamente. Greve de fome. Vereador São Marques aí em protesto, né, ao secretário da CEMOS. Ou seja, começou quente o negócio, vamos aguardar daqui para frente como é que vai ser. Marcos Saldanha, muito obrigado. Uma excelente noite e a gente vai estar por aqui acompanhando tudo. É isso mesmo, até lá. A gente segue aqui falando no próximo bloco sobre o baixo estoque de bolsas de sangue que fez a Hemomar antecipar a campanha de doação. Esse é o assunto para depois do intervalo, mas antes você fica com a Tábua de Marés para essa quarta-feira. Para esta quarta-feira, dia 5 de fevereiro, a Tábua de Marés se apresenta com a Pré-Amar às 3 horas e 20 minutos da madrugada, com 4,6 metros. Às 9 horas e 40 minutos acontece a Baixa-Mar, marcando 1,5 metros. No período da tarde, às 3 horas e 45 minutos, nova Pré-Amar, com 4,8 metros. E somente à noite, às 10 horas e 23 minutos, nova Baixa-Mar, com 1,3 metros. A Hemomar decidiu antecipar a campanha de doação de sangue do carnaval deste ano. É que o estoque, que geralmente é baixo, tem diminuído bastante, mesmo com um constante pedido de doação. A cena e o pedido são os mesmos. O estoque em baixa no Hemomar não é mais nenhuma novidade. A única coisa que pode ser diferente é a sua decisão ao terminar de assistir essa matéria. Com todos os tipos sanguíneos em estado crítico, principalmente os tipos com fator RH negativo, a Secretaria de Estado da Saúde resolveu antecipar a campanha de mobilização de doadores de sangue no período carnavalesco. A Secretaria de Saúde resolveu antecipar essa campanha, que seria de 17 a 24 de fevereiro. Resolveu antecipar por conta do nosso baixo estoque de sangue. E nós não estamos alcançando atender as demandas do nosso estado. A queda no número de bolsas chega a 40% do que com o estoque normal. E apesar da sua importância, segundo o Ministério da Saúde, menos de 2% da população brasileira é doadora regular de sangue, o que justifica a quantidade de cadeiras vazias. Estar bem de saúde tem entre 16 e 69 anos, pesar 50 quilos ou mais, não ter ingerido bebida alcoólica, ter dormido bem nas últimas 24 horas, trazer um documento com foto e muita disposição. É basicamente o que precisa para sentar nessa cadeira e ajudar a salvar várias vidas. A bolsa coletada em uma doação pode beneficiar até 4 pessoas. A técnica de enfermagem acompanha todo o processo de doação, que dura aproximadamente 15 minutos. O procedimento completo, que inclui cadastro, pré-triagem, triagem e a doação, leva em média 45 minutos até 1 hora, dependendo do fluxo de doadores no banco de sangue. Após a coleta, o doador ganha um lanche para evitar possíveis efeitos colaterais após a doação. Nessas festividades de carnaval, que já está acontecendo na nossa cidade, diminui o número de doadores e aumenta a procura, aumenta o número de doações por conta das pessoas que vão para as festas e acabam se machucando e com isso necessitam de sangue. O Hemomar funciona de segunda a sexta-feira, de 7 horas da manhã às 18 horas e sábado até o meio-dia. Bom, nossa edição vai ficando por aqui. Fique ligado na programação da TV Guará. Amanhã a gente está de volta às 18 horas e 30 minutos. Uma ótima noite e até lá.